voltamos aqui, tivemos um probleminha técnico. Vamos louvar ao Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluias. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E conforto, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve, seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em sua graça, Senhor, recaio em sua graça. Caio de novo em tuas mãos, e caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos. Meus irmãos, nesses dias tudo que nós precisamos é da graça do Senhor sobre nós e da mão dele sobre as nossas vidas, da misericórdia do Senhor sobre os nossos corações, que você possa confiar que Deus está com você sempre, que Ele é o teu amigo, o teu abrigo, o teu salvador, o teu perdoador, que você creia sempre na presença do Senhor Jesus. Vamos dizer juntos mais uma vez: em teus braços, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Que você possa descansar na presença de Jesus todos os dias. Glória a Deus. Bom, eu queria compartilhar um texto bíblico com você que está me ouvindo nesta noite. A palavra de Deus, através do profeta Abacuque, no capítulo 3, se você puder me acompanhar. Abacuque capítulo 3, versículo 17. Eu vou ler com você 3 versículos. E nós vamos meditar um pouquinho, alguns minutos nesses versículos aqui, tá bom? O profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17, diz assim: Ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto
na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e nos campos não produzam mantimento, e ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e ainda que não hajam gado nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os da corça, e me faz andar em lugares altos, diz a palavra do Senhor Jesus. Abacuque, no capítulo 3, ele começa a chamar o povo para um avivamento, para um despertamento. Ele começa ao espiritual que o povo estava vivendo. Mais, irmãos, do que o caos natural, que nós podemos, caos espiritual. Mais do que os problemas materiais que nós enfrentamos, são os problemas espirituais, que às vezes nós estamos por estarmos longe da presença do Senhor. Então Abacuque, conhecendo isso, ele pede para que Deus avive a obra, torne viva a obra de Deus, restaure o coração, renove o coração do povo. Eu quero crer nesses dias, irmãos, que são tempos onde Deus, usando essa situação difícil que nós estamos vivendo, de pandemia, está querendo avivar algo no nosso coração, avivar a fé dentro de você, avivar o amor dentro do seu coração, avivar a esperança dentro de você, a confiança, avivar a sua fidelidade com o Senhor. É isso que Abacuque pede no começo do capítulo 3. E aí no final do capítulo, quando ele vai encerrar o livro, ele começa dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e nos campos não produzam alimento, e ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e não hajam gados nos currais. Ele pinta um cenário completamente negativo. Ele começa a dizer que mesmo que tudo esteja negativo, mesmo que tudo esteja ruim, mesmo que tudo saia do controle e não esteja como deveria estar, ele pinta um cenário de caos, e é muito o que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Muitas pessoas desesperadas quanto ao seu trabalho, desesperadas quanto à sua saúde. Ele coloca todo esse cenário diante de nós. E tem momentos que acontecem isso, irmãos, onde a nossa confiança, onde a nossa fé começa a ser abalada por um monte de situações negativas que nós começamos a enfrentar. Aqui no texto ele fala sobre figueira, vide, né, que é vinho, ele fala de oliveira, ele fala de animais. Ele está falando de coisas básicas. Quando as coisas básicas nos faltam, irmãos, nós temos que ter, versículo 18, todavia eu me alegrarei no Senhor. Primeira coisa é se alegrar em Deus. A Bíblia nos diz também: tem de motivo de grande alegria o passar por várias provações. Pastor, como que eu posso ficar alegre por passar provações? Como que eu posso estar alegre se eu receber uma notícia ruim? O texto diz: se alegre no Senhor. Mesmo que tudo esteja negativo, você tem que se alegrar em Jesus. Como isso? O próprio texto nos responde: se alegrar no Senhor. Não é se alegrar naquilo que você está vendo, naquilo que você vê nas mídias sociais, naquilo que você tem ouvido, porque se você for se atentar a tudo isso, você na verdade fica desesperado. Ele fala assim: alegre-se em Deus. Deus tem que ser a fonte da sua alegria. Deus tem que ser o motivo da sua alegria. Tem coisas nessa terra que nos trazem alegrias passageiras, mas a alegria que Jesus traz para nós é uma alegria eterna, que ela não depende de coisas, ela não depende de situações externas, ela depende da presença de Jesus dentro dos nossos corações. Então, mesmo que tudo esteja negativo na tua vida, alegre-se em Deus, alegre-se no Senhor, alegre-se na palavra de Deus, olhe para Jesus, não tire os olhos dele. A Bíblia conta a história de Pedro, né? Que vem caminhando sobre as águas após Cristo o chamar para isso. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava firme. Ele estava confiante, ele estava ousado, ele estava imponente. Mas quando ele se atenta para o vento, quando ele começa a olhar para o lado, ele começa a analisar a situação, a Bíblia diz que ele começa a afundar.
Quando nós paramos de olhar para Jesus e nos alegrar nele, nós começamos a nos afundar, a nos afundar em tristezas, nos afundar em desânimo, nos afundar em intrigas, em problemas. Mas Jesus, ao ver Pedro se afogando, ele estende a mão para Pedro e traz Pedro de volta para o barco, mostrando que Jesus sempre tem a iniciativa de nos trazer para perto dele, de nos trazer de novo para a presença do Senhor. Um dos frutos do Espírito, conforme está listado em Gálatas, é a alegria. E a alegria não tem a ver muito com o sorriso. Você pode estar sorrindo aqui, mas o coração triste, o coração completamente ao contrário daquilo que o seu rosto está expressando. Essa alegria não é uma alegria de fora para dentro, uma alegria externa, ela é uma alegria que vem do seu coração. Então, as coisas saem do seu controle, mas você se alegra porque as coisas não saem do controle de Deus. As coisas fogem ao seu governo, mas elas não fogem ao governo de Deus. Então ele diz, todavia, ou seja, independente de tudo isso, independentemente do caos, independentemente dos problemas, independentemente das adversidades, eu me alegrarei no Senhor. Perceba que é uma decisão, não é um sentimento, é uma decisão. Você precisa decidir se alegrar em Deus. Você precisa tomar a atitude de se alegrar no Senhor. E mais, exultarei no Deus da minha salvação. Exultar é você colocar toda a confiança e toda a sua atenção no Senhor e se orgulhar dele. Então exultarei no Deus da minha salvação. Perceba que ele atrela salvação. Salvação. O que tem que trazer alegria no seu coração é salvação. O que tem que ter alegria no seu espírito é salvação. Saber que Deus enviou o seu único filho para morrer no Calvário por você, para que você fosse salvo, para que você fosse perdoado. Então receba esse convite do Senhor para a sua vida. Você que de repente está longe dos caminhos do Senhor, Cristo está voltando e Ele está usando tudo, chacoalhando o mundo, está chacoalhando as pessoas, que você não fique sensível à voz de Deus apenas nesse tempo de quarentena, mas coloque Deus como a prioridade na tua vida. Quando a sua vida voltar ao normal, que seja em breve, quando a nossa rotina se restabelecer, é hora de nós sermos ainda mais fiéis ao Senhor. Então, o Senhor me salvou, porque o Senhor mudou a minha vida, porque o Senhor perdoa os meus pecados. Uma coisa importante para dizer é que Ele está falando que é o Deus da salvação. Ele não está falando que é o Deus que te dá dinheiro, que é o Deus que te dá carro, que é o Deus que te dá casa, que é o Deus que te dá fama, que é Deus que te dá um emprego melhor. Não é isso. Você tem que se alegrar porque Deus te salvou. Não é porque Ele pode te dar alguma coisa, é porque Ele já deu Jesus para morrer por você na cruz do Calvário. Eu não vou ficar mais alegre com Deus se Ele me der força. E Ele faz os seus pés como os da corça. Te faz andar em lugares altos. Te faz viver uma vida plena.